Bem-vindos, amigos, a mais esse encontro do nosso estudo da série psicológica Joana de Ângeles. Nós que estamos estudando hoje o capítulo 24, Inteireza Moral, do nosso livro, que eu estou aqui com ele, né? Desperte e Seja Feliz. Conosco a Guadalupe e a Marluce, para podermos pensar um pouquinho mais nesse capítulo. Então, nossa alegria e que Jesus nos abençoe nesse momento especial. E é o capítulo de inteireza moral, o capítulo que nos aponta, né, Guadalupe e Marluce, essa proposta de que se existe uma meta, né, a ser buscada, ela também exige uma atitude da nossa parte, né, uma atitude, e ela então vai propor, né, uma postura adequada, né? Já que nós queremos buscar, através do conhecimento, essa caminhada da plenitude, da individuação, que Joana vai, em muitos momentos da sua obra, vai nos trazer, e ela então vai falar da inteireza moral, né? Então, eu gostaria de ver com vocês, né? Como é que vocês percebem essa proposta, né? Essa colocação de Joana em relação ao capítulo. Eu achei bem interessante ela começar a falar, né, de inteireza moral, quer dizer, esse caminho, né, que a gente busca uma conduta reta, né, o caminho de compreensão. A primeira palavra inteireza, né, nos lembra algo, né, capaz de acolher aquilo que é difícil, né, no sentido de nos tornarmos íntegros, né. E, ao mesmo tempo, ela para trazer isso, ela contrapõe a essa atitude nossa, ainda em várias circunstâncias da vida, que ela vai trabalhar aqui pela astúcia, né, pelo mito de Sísifo. E é muito interessante, porque dentro do que tu estava colocando, né, Gelson, às vezes a gente não, eu acho que a gente não toma o tempo de refletir com profundidade, assim, realmente qual é a nossa postura perante as situações da vida, as dificuldades da vida. E ela começa de uma forma bem didática, né, dizendo que o indivíduo íntegro, ele não se utiliza de expedientes arbitrários, né, astuciosos, a fim de conseguir alcançar as metas que ambiciona. E isso me fez pensar em várias coisas, assim, inclusive enquanto comportamentos nossos, né, às vezes pouco reflexivos, né, que a gente acaba fazendo coisas, encontrando para solucionar um problema. A gente, na realidade, não busca uma solução, a gente quer adiar aquilo, encontra o jeitinho. Então, também tem um traço meio, assim, não sei se é cultural, né, da esperteza, e aqui ela bota tudo isso em xeque, né? Então, justamente há uma convocação aqui para a gente enfrentar as situações da vida de uma forma inteira mesmo, né? E o que significa isso para mim? Buscando entender o sentido e o significado daquela experiência que a gente está vivendo, né? Então, é bastante profundo e muito atual esse tema que a Joana está trazendo aqui. Interessante que já no início, ali onde ela, antes do título, ela já vai trazendo Jesus que preferiu a morte a qualquer tipo de conluio, né? Jesus preferiu a morte infamante ao conluio com as forças dominantes do seu tempo, já nos chamando a atenção justamente para essas formas que o ego, que nós às vezes acabamos escamoteando, ou usando de desculpas e entrando em situações de conluio, justificando como se, naquela questão que se diz que os fins, né, justificam os meios, e deixando bem claro que não, né, que o meio é o caminho também, e que essa inteireza ela vai se dando em todos os momentos. E concordo que existe no nosso comportamento enquanto humanidade ainda, comportamento que a gente está aprendendo a mudar, né? Ou de mãos dadas com essa mudança, ou sendo arrastado,
essa questão de distorcer a verdade, né, com V maiúsculo, de ir se utilizando de artifícios e de retórica, enfim, para justificar questões que nos afastam da nossa moral, como tantas vezes a gente já trouxe aqui, a moral verdadeira, a que fica a moral de self. Então, acho interessante que ela já traz, assim, uma situação ali no pré-escrito, né? Uma situação muito contundente, muito limítrofe, trazendo Jesus, né? Que nem a morte, né? Foi motivo, a morte do corpo físico, claro, foi motivo para que ele entrasse em qualquer um desses jogos, que realmente está muito ligado à questão da astúcia de uma forma geral, e por isso Sísifo. E outra questão que, lendo isso aqui, há pouco também eu estava lendo algumas questões sobre os estoicos, por outro motivo, e lembro de uma frase de Epíteto, quando ele diz, mais ou menos assim, né? Mas que quando a culpa, a extinção da culpa marca o início do progresso moral. Eu achei interessante isso. Como assim a extinção da culpa marca o início do progresso moral? Né? Porque a gente também tem isso, de ficar responsabilizando, botando a culpa lá para os outros. Então, quando vem essa questão da extinção da culpa, é de nós trabalharmos nossas questões, tudo, mas é de não jogar lá para o mundo, de nos responsabilizarmos para os nossos atos. E é outra coisa aqui, que nessa questão da inteireza moral, por vezes a gente passa reto, né? Justifica, culpa, porque o outro fez isso, eu agi assim. Então, veja bem, eu estou certa porque eu não tinha outra possibilidade a não ser fazer isso, já que o outro. Então, quando a gente realmente toma para nós essa responsabilidade em relação à vida, é que começa essa vivência de uma moral mais íntegra, mais integral. Então, eu achei interessante. Quando eu comecei a reler o capítulo, porque a gente está sempre relendo o capítulo de Joana, sempre descobrindo novas coisas, né? Me veio tanta coisa na cabeça, e uma delas é a questão do ego, né? Esse ego que tende a querer ser mais do que é, né? A nossa identidade egóica, ela está muito comprometida com as aparências, com o resultado imediato daquilo que o mundo oferece como modelo para a gente seguir. Então, o nosso movimento, ele é muito para fora, né? Através desse jogo de aparências e de apelos que o mundo faz. E de uma certa maneira, é um jogo que é idealizado pelo mundo, mas que, do ponto de vista da alma, é muito pobre, né? E aí a gente faz de tudo para chegar nesse lugar, e a gente falseia, né? Então, quando a Joana fala de integridade, desse indivíduo íntegro, ou dessa inteireza moral, é justamente esse confronto para que a gente não possa realmente cair nessa armadilha do ego e do mundo e, de uma certa forma, desdenhar esse compromisso com a verdade conosco mesmo, né? Então, eu me lembro daquela frase do Jung, né? Que o encontro com o self, com a nossa essência espiritual e com a nossa essência divina, é sentido como uma derrota para o ego, né? Então, a integridade, né? Esse homem íntegro, envolve realmente abrir mão desse jogo falseado de aparência, como se fosse uma derrota, né? Em favor do self. Então, e a gente não quer abrir mão desse controle, não quer abrir mão dessas gratificações do mundo, dessa ilusão de poder, de reconhecimento que o mundo faz. E a gente falseia nós mesmos, né? A gente perde essa conexão com a nossa integridade, né? E aí ela fala, né, que toda pessoa
que desdenha a integridade moral sofrem instabilidade emocional, insegurança, receio contínuo, sob a expectativa de ver-se desmascarado. Ou seja, a pessoa que fica falseando nesse jogo ilusório nunca está em paz, porque ela sabe que, no fundo, ela sabe que ela é uma mentira, para ela e para o mundo. Claro, tem tanta gente que se acredita mentir e estão acostumados a isso, que até nem sente essa insegurança aparente, mas inconscientemente ela está em conflito com o seu self, com a sua consciência ética. Em algum momento, esse conflito vai emergir na forma de algum tipo de distúrbio ou ansiedade, algum outro tipo de reflexo na sua saúde física ou emocional. Então, ela é muito... esse é um processo que ela está trazendo aqui, que tem muitas implicações para a nossa vida. E aqui, eu também viajei por várias coisas e eu fiquei pensando na astúcia. Aí eu fui me debruçar isso, porque no animal, o animal tem que ter certa astúcia, né, para sair de uma situação. Então eu digo, bom, então isso faz parte do nosso aprendizado. Aí eu fui achar um texto dela, onde ela fala sobre astúcia, lá no Vida, Desafios e Soluções, e aí ela diz assim, né, astúcia, a Joana de Ângeles, não revela inteligência, mas sim instinto de preservação da vida e dos jogos de interesses, né, pessoais. Somente as atitudes corretas, baseadas na honradez e na lealdade, conseguem resolver em definitivo as dificuldades e as ocorrências desagradáveis do percurso. Então, ela começa a trazer a astúcia, né, como algo que vem dessa coisa instintiva, mas que num determinado momento, se a gente continua usando isso, vai revelar uma imaturidade psicológica nossa, de encontrar soluções, né? Que é o que ela diz ali, quando a gente usa de recursos desonestos, quando a gente quer achar o caminho mais fácil, né? Até buscando se achar que tem importância. Daí, dentro dessa ideia ali, desse ego, né, que se acha mais, eu fiquei pensando em situações do nosso cotidiano, quando a gente quer furar fila, quando a gente quer dar um carteiraço, né? Esse ego, ainda que não consegue achar um outro recurso, porque daí a questão que se contrapõe à astúcia, a gente poderia pensar na nossa capacidade de encontrar soluções criativas. Né? Então, a criatividade como algo para a gente lidar com essas situações, às vezes, difíceis da nossa vida, né? E isso ali que estava trazendo, já fiquei pensando, quando ela diz que tem consequências a gente querer burlar o sistema, entre aspas, né? Em algum momento essa conta vem, porque existe uma instância dentro de nós que sabe, né, que não, aquilo não está correto, essa consciência de self aí. Então, eu fico pensando que, às vezes, a gente usa desses recursos em coisas muito, muito do nosso dia a dia, assim, como, às vezes, dar um atestado, né? Não quer ir trabalhar, ou não quer ir fazer uma prova, quando a gente é adolescente, né? Diz que está doente, aí não precisa ir para o colégio. E isso, muitas coisas começam a ficar naturalizadas, assim, né? Na nossa forma de viver, e demonstrando a nossa dificuldade de encarar as situações da vida, né? De tomar responsabilidade, de ter essa maturidade, né? De enfrentar qualquer situação que seja. A gente, como ela diz ali, né? Com lealdade, com honradez, né? Com coragem, né? Então, me lembrei, talvez você se lembre mais do que eu daquele caso, daquele rapaz que chega para fazer análise com o Jung, e ele tinha toda a análise completa da neurose dele. Ele só não conseguia ficar curado, sabendo tudo que, né, como ele explicava todo o processo, a dinâmica dele. E ele começa a conversar com o Jung, e aí ele conta que ele ia passar férias num lugar lá e tal, e o Jung diz, poxa, mas é um lugar tão caro, né? Como é que tu vai? Ele, não, eu tenho uma pessoa que eu me relaciono, e ela era uma professora, né? Ela não era uma pessoa que tinha muitos recursos, e ela pagava para ele. E aí, então, ali tinha um conflito moral que ainda ele não estava se dando conta, né? Que ele estava sendo desonesto, sim, com esta pessoa, né? Porque ele estava se utilizando dela, mesmo que aparentemente aquilo estava bem resolvido, né?
Então, eu acho que essa questão da nossa inteireza moral também fala dos nossos recursos que a gente tem para enfrentar as situações, né? E que muitas vezes nós não nos vemos como pessoas criativas para encontrar caminhos, né, honestos, entre aspas, assim, para os nossos problemas. Ela fala da astúcia como oposta à sabedoria, né, Marluce? A astúcia só substitui, então, a sabedoria. Então, a astúcia é um tipo de pseudo-inteligência, né? Uma inteligência rudimentar, muito de copiar, né? Que é um padrão da criança e dos animais, de criar padrões de comportamento para conseguir ter êxito na sua defesa, na sua sobrevivência. Então, o astuto, ele realmente não trabalha para conquistar, né, e elaborar e construir realmente uma capacidade inerente a ele mesmo, né? E pela astúcia, como diz a Joana. Então, tem duas maturidades da gente que se unem aí. De um lado, a astúcia, que quer responder, resolver de uma maneira mascarada, de um jogo de interesse, aproveitando oportunidades sem um trabalho verdadeiro consigo mesmo, né? E, de outro lado, a infantilidade nossa, que não quer realmente se comprometer. Como ela diz, posterga soluções de profundidade e toma decisões apressadas, né? Então, essa imaturidade se reflete tanto na atitude da gente, de não enfrentar, como na busca de saída, que é essa astúcia, que é uma busca também infantil, pouco elaborada, né? De querer pegar elementos que ela vê como importante e criar uma falsa ideia, um falso caminho, um jogo de interesse, de pessoas importantes, ou de mascarar coisas. Então, essa astúcia cria, né, recursos que parecem interessantes para o mundo, mas são muito pobres do ponto de vista emocional e espiritual, a fim de que possa realmente entrar no mundo sem ser percebido na sua incompetência e na sua verdadeira natureza. Então, é um jogo que superficial e perigoso, né? Eu acho interessante ela trazer Sísifo e o mito que ela ali vai nos contando, porque um dos aspectos que acaba se vendo e acontecendo é esse astuto que acha que está pulando etapas e conseguindo questões, mas está empurrando de qualquer forma pedra acima. Então não está saindo do lugar, né? Está repetindo um padrão. Estou trazendo uma forma de olhar, claro, né, dentro do mito, mas, de certa maneira, sim, está repetindo um padrão vazio do ponto de vista de evolução espiritual, não totalmente vazio, porque a gente vai, uma hora, esgotando esse pedra acima, né, pedra abaixo, e vai se dando conta. Mas é interessante que, enquanto a pessoa acha que está pulando etapas, na verdade, de certa maneira, está paralisada ali, perdendo oportunidades de realmente fazer uma transformação interior, de realmente seguir um caminho. E gosto muito quando ela traz a frase também aqui, né, nessa fala dela antes de iniciar o capítulo, quando ela diz, vou ler aqui toda a frase: desejando estar bem contigo, portanto, com a vida, tudo quanto procures fazer, realiza-o nobremente. O que não conseguires de forma regular, não te preocupes, pois que não te fará falta. Então, achei muito interessante, né? Essas duas questões, Sísifo, como a gente achando que está pulando etapas e, na verdade, está parado, se for, né, trazer de uma forma reducionista, e essa questão de que a vida vai apresentando, vamos lidando com isso, mas não vamos postergando, agindo ao invés de reagir, né? Não pulando etapas. Então, muito, muito interessante essa questão. É interessante, sim, porque a Joana, ela é muito clara aqui, né? De não ser aquilo que a gente não é, né? Ou se exigir demais, né? Que, de uma certa maneira, tem muita gente que
se exige demais, se impõe uma realidade que não é capaz de dar conta, ou aqueles que não se exigem, mas se apresentam como mais do que são, né? Mais do que podem, né? Então, ela fala, eu acho muito sábio, cada um recebe de acordo com o merecimento da necessidade da evolução, ou seja, que a gente possa assumir a nossa própria medida, né? A nossa justa medida. Nem mais, nem menos. Nem perder a dignidade, também tem esse outro lado, as pessoas que têm baixa autoestima, se desvalorizam e abdicam do seu valor e perdem a dignidade e não conseguem viver também de maneira íntegra, né? Porque perdendo a dignidade não aproveitam as oportunidades, não se merecem e não aproveitam os recursos que elas têm, o que a vida oferece. E essas outras astutas que querem viver mais do que são, né? Burlando a vida elas mesmas num jogo de interesse que mascara a sua própria incompetência e limitações, né? Então, essas duas questões estão em jogo aqui também. Bem interessante, porque depois ela vai falar, né, que quando ela começa ali o capítulo, então, né, quando tu vai postergando, né, os problemas e tu não acaba não resolvendo. Então ela vai dizer, né, que o fato decorre da ausência da inteireza moral, do receio de aprofundar o exame das causas que geram as aflições. Isso eu achei muito interessante. E o medo de enfrentá-las com decisão firme. Porque no início do mito aqui, eu relacionei a grande questão dele, né, que ela vai contar em seguida, é que Sísifo necessitava de águas, de nascentes. Então ele tem um problema para resolver. A terra dele, daqui a pouco, ficou árida, né? E ele pensou, bom, eu estou aqui com abacaxi, como é que eu vou descascar esse abacaxi? Só que ao invés dele aprofundar e entender, né, do ponto de vista simbólico, tá, mas o que será que está acontecendo? Por que as águas secaram, né? Por que meu povo ficou aqui sem? Ele já vai tentar achar uma solução. E aí ele já vai descobrir um artifício lá, né? Então ele descobre, né, que a filha lá do rei que interessava para ele, né, que era o deus das fontes, foi sequestrada, ele tem uma informação privilegiada e daí começa a desenvolver todo o mito. Mas começa por isso, né, por essa dificuldade de aprofundar as causas, né? Por que eu estou vivendo determinada situação? O que será que está acontecendo isso comigo agora? Né? E aí a gente vai rapidamente, às vezes, querendo se livrar daquilo sem refletir. E aí vem essa coisa, né? Quando eu estava falando dele ter que empurrar a pedra cair e empurrar de novo. Daí quando a gente não reflete, a gente tende a repetir as experiências, né? O Freud falava nessa compulsão à repetição, assim, porque eu não entendi aquilo ainda. Então, se eu não entendi num nível profundo, por uma sabedoria divina e que rege o universo, eu vou ter que repetir aquilo até que eu consiga compreender. Mas eu fico pensando que muitas das nossas atrapalhações, porque ela é muito contundente aqui, falando das consequências que a gente tem quando fica prorrogando coisas, né? E prorrogando, às vezes, de uma maneira inconsciente, não é aquilo que diz, não, eu sei que é difícil esse problema agora, eu não dou conta de lidar com isso. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando eu não quero ver, não, faz de conta que não e segue, né? Então, ela vai falando dessas consequências. Então, eu acho que os grandes problemas começam por isso que ela está dizendo, né? O receio de aprofundar, né? De a gente interessante que a gente vê isso todo momento na nossa vida. Aquele jogo de fofoca, né? Ou aquele amiguinho que a gente tem, que é político, né? Porque a gente é amigo do político, a gente pede uma forcinha para o nosso filho, para ter um empreguinho em um certo lugar, esses favores, esse jogo de interesse, ou fazer um tipo de ardil, né, para poder desqualificar a imagem de uma pessoa. A gente vê nas empresas, né, esse jogo de competição, onde cria falsas imagens, mentiras, né, para denegrir a imagem do outro, né, onde muitas vezes a gente rouba informações, né? Então é uma série de jogos dessa astúcia, né, que
que por interesse próprio, para não assumir a responsabilidade e galgar, né, por uma conquista própria, o seu lugar, né, Lúcia e Guadalupe. Então, eu acho que realmente é muito comum. E aí eu vejo essa pedra que é o castigo, né, que ele tem engana a morte, até que chega um momento que ele não pode evitar, e quando ele vai para Hades, né, depois que ele é capturado, né, e tem uma série de situações que ainda ele faz, né, para poder até enganar a morte, e, né, ele pede para a mulher não enterrar o corpo, assim a alma não pode descansar, e então ele pode voltar para o corpo e continuar vivendo, e até que uma hora não dá mais, e aí o castigo que Deus dá para ele é realmente empurrar a pedra até em cima do morro, e o morro, depois ela desce, e ele fica assim, nesse jogo repetitivo, como tu falaste, né, Maurício? Mas eu vejo assim, que essa metáfora da pedra rolando, ela se dá não só na compulsão à repetição, que a gente pode ver também nos quadros obsessivos compulsivos, né, que a pessoa fica presa em pensamentos como uma forma de controlar as emoções, com medo das emoções, com medo de enfrentar as emoções. Então, os quadros obsessivos têm muito disso. Alguns autores junguianos, eles falam que o transtorno obsessivo é também tu não querer pegar o preço do sofrimento, da profundidade da alma, e aí eles fazem um contraponto com a crucificação do Cristo, né? Cristo pagou o preço, ele foi crucificado, ele se entregou ao sofrimento, ele se entregou à experiência, e a pessoa não quer se entregar à experiência da dor ou da profundidade, né? E aí fica nessa tentativa de controlar, através de pensamentos obsessivos, o seu mundo interno, e não consegue. Então, e uma outra forma de entender também essa roda é o workaholic, aquele cara que trabalha todo dia, né? E não tem um sentido maior da vida, que está preso numa necessidade de buscar algum tipo de imposição, seja em termos de uma meta, sucesso, seja em função de uma dificuldade de se confrontar consigo, e fica nesse tarefismo também do mundo, né? Todo dia levando a pedra rola e depois volta, e a vida assim é um eterno, né, vir a ser de uma rotina pesada que não dá espaço para a alma. Então a gente pode ver esse mito de Sísifo muito presente também em vários aspectos da nossa vida. Acho muito rico ela ter trazido aqui esse mito. O Albert Camus, a gente pronuncia Camus, né? Quando traz o mito de Sísifo, eu acho interessante, né? A palavra não é engraçado, mas ele diz que a gente deve, lá no finalzinho, imaginar o Sísifo feliz, né? E ele vai trazendo, então, que até esse rolar da pedra e toda essa noite da montanha, enfim, trazem também algum tipo de sentido, como se isso, de alguma forma, impactasse, tocasse no coração do homem, e a partir daí, né, enfim, toda uma outra interpretação, né? Mas eu trouxe, eu me lembrei agora disso, porque pela exaustão também, né, desse homem astuto. Então, realmente, não que a gente deva imaginar o Sísifo feliz, mas que todo esse rolar de pedra e descer acaba em algum momento, quando se tem esses padrões de astúcia, trazendo uma exaustão. E aí trazendo a oportunidade, agora a oportunidade de mudança, né, não a garantia. E aí tocar o coração do homem, né? E não de um Sísifo feliz, porque é um Sísifo com consciência, não um Sísifo feliz porque está legal ele empurrar, né? Mas eu fico pensando quantas vezes isso precisa acontecer para que a gente seja tocado no nosso coração e para que realmente se saia, enquanto humanidade, desse padrão, né, que a gente está vendo aqui, e só se entregue a viver, a aproveitar as oportunidades, a entender que tem coisas que a gente vai ter muito a contribuir, tem outras que não, né? E vamos ter que assumir a nossa pequenez
e aprender, então, com quem está mais à frente. Quanto tempo, né? Pedra acima, rola abaixo, para que a gente se sinta feliz e um outro significado do mito que a mentora está trazendo. E aí eu me lembro, né, do tempo que a gente está vivendo de regeneração. Então, enquanto um contraponto, nesse fato de que a gente, enquanto espíritos encarnados, humanidade, realmente a gente está num momento muito complexo, profundo, difícil, e tem muita coisa que... muitas guerras, muitos de nós muito equivocados. Por outro lado, também tem essa beleza de que muitos já tomaram consciência, muitos já estão seguindo no caminho do bem, da cooperação. Então, não é à toa, né, a letra vazia, a palavra vazia, não existem aqui quando a gente está falando de Joana e Jesus, porque a mensagem deles está nos tocando, né, está nos tocando também como a ponto de que, sim, o caminho é longo, mas alguns estão aprendendo a ressignificar, né, a palavra que a gente às vezes está gasta, mas que é tão importante, ressignificar todo esse padrão e realmente estão pagando o preço de estar na vida. E isso é muito bonito também. E tem uma questão, agora você estava falando, eu fiquei pensando, que na realidade é a arrogância do Sísifo, né? Achar que ele vai enganar todo mundo, porque ele começa enganando Zeus, ele quer enganar a morte, e aí isso vai Ele se acha, né? Ele se acha, ele perde a mão total, ele diz, não, então tá, fica, né, ali ela descreve, né, que ele fica encantando ali a morte, né, daí bota o colar, e daí ela fica presa, só que isso gera, se a morte está presa, então o Hades começa a dar problema no Hades, aí isso, ela vai mexer com outros dois deuses ali, né, e então a gente, a arrogância é realmente isso que o Gels começou falando, desse ego inflado, achando que pode dar conta de coisas que são muito grandiosas às vezes, e aí isso fala, muitas vezes eu fico pensando, né, quantas vezes na nossa vida, trazendo para a nossa vida prática, a gente precisa reconhecer que nós precisamos desistir no sentido assim, tá, aqui eu preciso reconhecer que tem coisas que estão além de mim, eu preciso ter esse reconhecimento, né? Tem momentos que a gente precisa recuar, né? E isso demanda humildade, não arrogância, né? A humildade em contraposição. Eu fico pensando quantos litígios, né, gente, de famílias, de coisas que por essa arrogância, não, eu quero ter razão, vai ser do meu jeito, eu dou, vamos achar, a gente vai prorrogando e não vai resolvendo. Né? Então, eu acho que esse mito ele é bastante, dá para olhar ele por vários ângulos, né? Mas eu fico pensando que ele é muito presente mesmo, né? Às vezes da nossa própria dificuldade de ter essa humildade de dizer aqui eu preciso recuar, aqui eu preciso achar uma outra solução. Né? Isso me lembra daquela frase do Nietzsche, que eu gosto bastante, que o Jung trabalha em cima, procurava o pior e encontrar a ti mesmo. Né? E aí Jung diz, é impossível fugir de si mesmo. Né? Então, Sísifo quis fugir, né, da realidade dele mesmo, mas chegou um momento da qual ele não pôde se furtar ao confronto, né, da sua própria desgraça, né, do seu próprio jogo. Então, onde formos, vamos carregar nós mesmos. Então, a proposta de Joana é, em vez de fugir, escamotear, de enganar, de burlar, de iludir, olhar, aceitar, né? Uma atitude amorosa, aceitar quem nós somos, né? Poder reconhecer que temos habilidades, que temos recursos, mas também temos limitações, que elas fazem parte da gente, né? E poder, a partir disso, né? Se voltar para dentro, que a benfeitora, em muitos momentos, vai nos propor e se examinar de maneira honesta para se compreender. E nos compreendendo, ter clareza das possibilidades e dos rumos que nós devemos seguir.
Então, essa inteireza moral, para mim, é isso, né? Para que a gente possa realmente, em algum momento, chegar na nossa felicidade, né? Então, tem aí um movimento que ela vem já trabalhando nos estudos anteriores, que é a coragem de prosseguir e a coragem de ser de maneira integral aqui, né? Ser integralmente, ser íntegro, viver por inteiro a nossa realidade, né? Não fugir do que somos, porque isso dá substancialidade, dá riqueza, dá realmente a medida daquilo que a nossa condição precisa e se reconhece, e isso é o tamanho da nossa própria condição e favorável também à nossa felicidade, porque viver aquilo que a gente não é, o que a gente não pode, nunca vai trazer felicidade. Outro aspecto aqui, eu pensando, enquanto a Marluce estava falando da arrogância e também dessa questão, né, Gelson, é que é da nossa responsabilidade com as ações, também o mito vai trazendo, porque Sísifo, né, astuto, mas enfim, ele tinha ali um poder de manipulação, né, e ele foi ludibriando um por um, né, foi levando na conversa, como se diz, com ótimos argumentos, com um jogo ali que fazia sentido, né, dentro de uma retórica equivocada do ponto de vista moral, mas que fazia sentido para quem o ouvia. E assim ele foi. Então, e foi desencadeando eventos extremamente complicados, né? Então, o quanto a nossa responsabilidade no todo também, por cada palavra, por cada ato que a gente vai tendo, fazendo, porque vai repercutindo no todo. E olha a bagunça que ele fez, né? Ninguém mais morria e assim por diante, a partir de um jogo de palavras e de uma manipulação. Então, também a gente pode perceber esse mito do ponto de vista levando para a realidade espiritual ou da própria moral, né? Mas a moral de self, o cuidado com cada ato nosso, né? Que a gente às vezes não tem noção do quanto isso vai repercutir no todo, o quanto um ato meu equivocado e deliberado, né, é diferente de quando a gente, assim, o comprometimento, quando a gente se equivoca, procurando de bom coração acertar, mas ato deliberadamente equivocado, o estrago que fez nesse mito que simbolicamente nos faz pensar tanto. Então, isso também é de se pensar, né? Que cada ação nossa vai adiante, né? E para que lado que ela vai. Isso me lembrou de Guadalupe, um capítulo do Boa Nova, do Judas, né? Um capítulo chamado A Ilusão do Discípulo, né? Que Judas amava Jesus ali, né? Descreve, mas ele tenta uma manobra política, né, entregando Jesus, isso tem repercussões, então, gravíssimas, né, tanto que ele cai em si, ele se dá conta, ele não suporta isso, né, então, falando dessa visão mais limitada, e quando perde acho que vocês dois falaram uma coisa que me tocou muito, assim, a gente nunca perder essa realidade maior mesmo, né? Esses valores verdadeiros maiores, a gente não se perder disso, né? Porque senão a gente entra num jogo, às vezes, complicado, coisas assim muito... todo mundo faz, né? Essa coisa assim, e a gente perde mesmo a nossa referência do que é o correto, né? Porque o universo funciona por leis, né? Quando a gente vai burlar uma lei, aquilo vai ter uma consequência. Né? A gente pode não ver a consequência na hora, mas ela vem dentro disso, né? E eu me lembrei de Judas, né? Porque ele, de alguma maneira, uma parte muito infantil dele achava que fazendo um jogo político ali, ele estava, inclusive, trabalhando por uma missão maior, né? Porque ele não entendeu a profundidade realmente do que Jesus estava colocando, né? Isso é o que acontece com todos nós, né? A gente não compreende e fechados na nossa ignorância ou teimosamente preso ainda nas nossas formulações
em vez de reconhecer justamente nossa pequenez e saber que existe uma verdade, uma sabedoria para além de nós mesmos, que nos ajuda a manter nosso coração aberto, a gente se fecha, né, nessas posições, e aí a gente acaba criando essas defesas, esses mecanismos que, de uma certa maneira, nos faz nos perder de nós mesmos, ou sair de nós mesmos, né? Como a Joana vai trabalhar muito bem depois no livro Em Busca da Verdade. Então, esse é um processo que, infelizmente, não é só de Judas, não é só de Pedro, mas é da maneira das nossas realidades, né? Mas de se pensar disso no dia a dia, porque por essas questões assim que a gente já comentou aqui, mas se eu não fizer isso, eu não vou ter aquilo, né? Realmente do meio que se utiliza para conseguir algumas coisas. Então, se eu não fizer a gente trouxe da política, se eu não fizer um conchavo com essa ou aquela pessoa pública, eu não vou conseguir o dinheiro para manter comida para os pobres, né? Então, a gente tem que parar e pensar muito bem, para aí, né? O que eu estou fazendo? Olha bem, eu confio em Deus, eu confio na perfeição da obra, então como é que eu estou agindo de uma forma sinuosa para algo que é muito claro? Então, tem que ter outra saída, né? A gente entra na questão das saídas criativas, enfim, e às vezes a saída, bom, ela traz mais sofrimento, e a gente às vezes opta pelo que é mais fácil, né? Só que a gente vende a nossa alma, e às vezes vende a alma dos outros junto, né? Então, quando entra nessas questões em alguns de nós, né, mas assim, da área mais espírita e de caridade, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é muito fácil ser manipulado, às vezes mais, às vezes menos ingenuamente, por um jogo de poder e de interesses, onde a gente não percebe que está causando um mal, né? Se a gente for usar bem e mal como, né, essas palavras. Então, a gente tem que ter muito discernimento, tem que ter muita fé, muita confiança, para entender que, não, se estão pedindo para eu vender a minha alma para dar sopa para os meus assistidos, eu vou parar, vou pensar e vou rezar, porque outra forma de alimentar meus assistidos vai aparecer, né? Porque Deus vai prover, não de uma forma ingênua, mas que a gente pense que cada vez que a gente usa da astúcia, tem um preço a pagar, e às vezes a gente coloca outras pessoas pagando um preço e se compromete mais ainda, né? E tem aqueles que fazem isso de maneira malandra, conscientemente, né, que se usa de maneira consciente, e tem aqueles que fazem de maneira automática, por ignorância, por pouca consciência de si mesmo, da realidade, mas de qualquer maneira, seja de um jeito ou de outro, as duas formas acabam gerando uma série de complicações na vida de todos nós, né? Então, às vezes a vida é dura, desculpa de interromper. Então, às vezes a vida é dura, sim, mas ela é dura porque ela está educando, não porque ela é madrasta, né? Então, às vezes, a gente precisa suportar, porque logo adiante, ninguém vai ficar desamparado quando a gente vê a nossa realidade enquanto espiritual, né? Desculpa, Marluce. Não, porque eu ia nesse sentido que ela diz, né, que o que deves fazer realiza o bem, né, a fim de lograres o êxito pleno. O que será que é realizar de uma forma boa, né, da melhor maneira? Estava pensando nesse exemplo que tu trouxe, que às vezes a gente é movido por bons propósitos, mas acaba elegendo um caminho duvidoso para que aquele, né, dentro daquela lógica de que os fins justificam os meios. E a gente perde a perspectiva maior, né, que talvez justamente no enfrentamento daquela dificuldade, outras coisas vão surgir, outras pessoas vão aparecer no nosso caminho, a nossa criatividade vai ser convocada, né? A Verena Castro, uma analista, ela diz que a gente confia muito pouco na nossa capacidade criativa
de achar soluções. A gente ainda não confia nisso, né? Então, que volta ao mito, né? Ele tinha um problema inicial para resolver, né? E ele quis logo achar a solução, ele não se deparou, né? Tá, mas por que está acontecendo isso? Né? E eu fiquei pensando também, eu estava pensando sobre isso, na questão hoje ambiental que a gente tem, né? Que é pouco reflexiva, assim, a gente também às vezes quer achar caminhos fáceis que, na realidade, vão agravando cada vez mais o problema, né? E nós vamos sofrer as consequências, como ela diz, né? Porque em algum momento aquilo precisa vai voltar para a gente poder achar a solução adequada. Essa última parte aqui eu acho muito interessante, né, Manu, que tu está trazendo, que são pontos centrais e muito, além de ser muito práticos, né, são orientações importantes para a nossa vida. Eu me lembro do vô de um amigo meu, que era italiano, ele dizia, fa polito, se for fazer, faz bonito. Quer fazer, é para fazer, então faz bonito, faz da melhor maneira que tu pode. Põe realmente, né, a tua alma, a tua interesse ali, né? Então, isso que ela diz aqui, o que deve fazer, realiza o bem, como tu falaste, né? Para que possa, em algum momento, ter o êxito, né? O êxito pleno, não talvez do resultado, que nem sempre vai poder se dar, mas o êxito pleno da minha capacidade de fazer o melhor de mim e me reconhecer naquele movimento, aprendendo e me despertando e criando habilidade e assim por diante, né? Então, eu acho que é bem legal. E aí ela tem esse segundo item que tu também trouxe, né, Maru, que a tarefa interrompida aguarda a conclusão. Ninguém se desobriga de uma ação gerando complicações futuras. Ou seja, puxa, quanto numa encarnação a gente abandona o barco, né? Seja uma tarefa, seja no compromisso com alguma pessoa, seja em relação a algum tipo de empenho pesado, sacrificial que a gente tem que ter e a gente não quer fazer ainda e abandona, né, a tarefa. E aquilo fica, mas não fica só para nós, aquilo tem uma cadeia de eventos aí, né? Então, aquele abandono nosso deixa uma série de situações também empenhadas, as pessoas que estavam esperando o meu compromisso, ou aquela situação que esperava que eu desse conta para poder dobrar em outro movimento necessário para a vida. Então, quanta coisa acaba se complicando realmente porque a gente não assume a nossa parte diante da vida, né? E acaba interrompendo o nosso movimento por desprezo, por preguiça, por receio, por negligência, seja por que for, né? Então, a importância, se a gente assume alguma coisa, não é que a gente tenha que dar conta dela, porque nem sempre a gente pode fazer tudo direitinho e não dá certo, né? Mas se a gente assume, né, um compromisso com algo, é o nosso dever realmente honrar esse compromisso de uma certa maneira, né? Naquilo que a gente pode, né? E fazer a nossa parte. Se o mundo não faz, tudo bem. Se não é suficiente, tudo bem. Mas eu fiz a minha parte. E não terceirizar, né? Daí eu volto para aquela questão da inteireza moral e da extinção da culpa e início das questões morais lá do Epíteto, porque quando a gente inicia algo e para pôr em prática precisa de outras pessoas e começa tudo e sai fora e fica boiando, coisas assim. Então, quantas pessoas fazem muitos planos às custas de que isso vai andar sem a sua energia, né? E quando veem que precisam estar ali junto, também saem, né? E abandonam o barco, porque é muito bom tu ter sonhos e fazer projetos, mas executar já é difícil, e perseverar, quantas vezes a Joana nos diz, né? É mais ainda, então, que os nossos projetinhos de vida sejam pequenininhos, porque é no pequeno que está o grande, mas que a gente não terceirize o que é nosso, né? Que as pessoas, que a gente se use das relações,
que outras pessoas participem dos nossos projetos, né? Mas que a gente entenda que, em determinado momento, aquilo que eu plantei é de minha responsabilidade. E eu não posso botar a culpa do fracasso em alguém que eu convidei, que no caminho se desgarrou. E eu trago isso porque também é outra questão que a gente às vezes vê no meio espírita. Algumas questões ruindo e alguns projetos ruindo e as pessoas dizendo, mas também, né, ninguém colabora, né? E aí volta a questão da saída criativa. Se a gente acredita, às vezes não é para, né? Às vezes não é para ser, né? Mas se a gente acredita naquilo, botou nossa energia naquilo, vamos lá, né? O nosso self vai nos dizer, vai nos trazer essa mensagem, se é para seguir em frente ou realmente era um momento e agora tem que recuar. Mas que a gente não terceirize algo que é um sonho nosso. Porque muitas vezes isso acontece, né? Eu não fiz porque isso, porque aquilo. Mas não era meu o projeto, né? Seja qual for. Então, acho que isso também é importante lembrar. Eu acho bem importante isso, Guadalupe, porque tem coisas... porque quando a gente está... Acho que é o grande desafio, né, que a Joana trabalha muito ao longo da série, que é a nossa responsabilidade no sentido de nos sentirmos envolvidos na vida, né, comprometidos com a vida, isso que vocês estavam falando. E quando a gente se sente assim, talvez fique mais fácil avaliar quando a gente precisa recuar, quando a gente precisa desistir, quando a gente precisa persistir, porque daí quando a gente recua ou desiste, não é por medo de não quero enfrentar, ou porque eu quero escamotear aquilo, eu quero transferir, fica para outra encarnação. Não, é porque eu começo a entender qual é aquele movimento que a vida está me pedindo. Eu penso essa inteireza que ela traz aqui, esse ser íntegro, com essa capacidade de estar envolvido com a vida, aceitando aquilo que a vida vai propor, né? E muitas vezes faz parte mesmo a gente ter que dar um passinho atrás, ter que aguardar um pouco, mas daí não é porque eu estou querendo fugir daquilo, é porque daí eu estou acompanhando aquele movimento e aí vem a sabedoria, né? Que o Gels trouxe no início. Em contraposição a essa astúcia, porque na sabedoria eu vou ter essa capacidade de discernir ali, né? Qual é o movimento que eu tenho que tomar. E que é totalmente diferente de quando a gente não quer assumir a nossa responsabilidade porque tem medo de enfrentar aquilo. E isso já estava trazendo, realmente a gente não tem como avaliar e até dar uma coisa aqui de pensar todas as repercussões que tem na espiritualidade, né, quando eu não assumo aquilo que me cobre, né, isso é muito, muito sério mesmo a gente pensar sobre isso, né, a gente não vai saber só depois que desencarnar, eu acho. E que bom, posso só complementar, Gelsa, aqui, que bom, Maluce, que tu trouxeste continuou a minha fala, para que não fique a impressão de que as coisas são estáticas, né? E eu fiz isso, agora tenho que ir até o final. Não, mas é essa entrega, é realmente isso que tu trouxeste muito bem. Se eu estou comprometida, eu me comprometo até o final, mesmo que a minha imagem do que deveria ser mude, mas não mude, né? Mude porque realmente o caminho era outro e eu estou com essa escuta muito atenciosa em relação à vida. Então, acho bem importante isso que tu trouxeste, né? Com certeza, bem importante. E ela vai fechando o capítulo aqui, né, trazendo justamente esses elementos, né, o quanto a inteireza moral orienta como se deve fazer o que diz respeito, né? Então, poder realmente, onde que tu tem essa integridade, essa integralidade, essa inteireza, tu tem mais clareza, né, de ti mesmo, da própria realidade, né? E aí tu pode realmente saber o que fazer, como fazer, quando fazer, por que fazer, e se é possível fazer, né? Então, de uma certa maneira, a gente vai conseguindo construir, né, realmente um caminho sustentável, adequado, né?
E ela fala também que o conhecimento do dever estimula a sua desincumbência correta, ou seja, né? Que a gente reconhece o nosso dever e está comprometido com ele, então realmente tu está em condições de poder dar conta dele, poder realmente fazer a tua parte e poder, agora fiz, agora tem outras metas, tem outros compromissos, né? E aí tem a questão do êxito que ela coloca aqui, né? Que realmente esse êxito resulta das soluções reais dos problemas existenciais. Né? Olha só, a gente está lidando com realidade, gente. Né? E sem prejuízo para o próximo ou adiamento para si mesmo. Então, vamos viver o aqui e agora. Vamos viver a realidade. Né? Porque, geralmente, uma coisa que a gente percebe no consultório é que as pessoas, quando elas lidam com as situações da vida, a fantasia que elas fazem é muito mais complicado que a realidade. Eu vou fazer uma cirurgia. Eu tenho que enfrentar tal coisa. Eu tenho que olhar para mim, né? E sempre tem um monstro lá dentro, ou uma imagem de não capacidade, ou uma imagem de que a realidade é maior do que eu posso carregar, ou que aquela realidade tem implicações outras que se escondem e eu quero controlar. E a gente fica tomado de questões projetadas na vida, ou de fantasias, ou de conflitos que carregamos dentro de nós, e não olhamos para a realidade como ela é. Né? E a gente vai ver, quando a gente chega lá perto da realidade e encara ela, a gente vê que ela não é tão assim difícil assim. Né? Que a grande questão a dificuldade maior é nós mesmos, é o nosso mundo interno. Né? E que a realidade só reflete a forma como tu vê o mundo. Então, aquilo que tu aquilo que tu se vê, como tu se vê, reflete a forma como tu vê o outro, como tu vê o mundo e como tu se comporta. E aí a gente vai se dar conta que o problema nunca foi os outros nem a vida, né? Mas sempre a nossa forma de encarar a realidade a partir da dificuldade de se enfrentar. E essa que é a grande questão que fica em jogo, né? Por isso que ela nomeia ali no início, né, acomodação, insegurança pessoal, né, e mais as inquietações que a gente tem. A gente confia muito pouco na gente, né, Gelson? Uhum. E aí vê a coisa distorcida mesmo, né, e às vezes desiste de coisas fundamentais para o nosso caminho, movido naquele momento por medos, por essas inseguranças, né, que acabam também sendo alimentados, às vezes até por processos obsessivos, coisas assim, e a gente vai se comprometendo, se atrapalhando, né? Porque falta essa coragem mesmo, né? De acreditar que, por mais difícil que seja, também a gente não está sozinho. Porque se a gente tem esse lugar no mundo e aquilo me coube, é porque está na medida ali, como ela fala, né? Nosso tamanho. Ela coloca aqui, diante de qualquer atividade, torna-se imprescindível a decisão consciente, portador de amadurecimento que permite a identificação dos defeitos, assim como a maneira mais eficaz para canalizá-los. Então, essa é realmente a proposta dela, de nos olharmos de maneira honesta, verdadeira, né? E de tomar uma decisão consciente, ou seja, assumir conscientemente aquilo que se apresenta como parte da nossa realidade e encarar de frente. Né? Sempre é mais fácil. Parece que não. Né? Parece que a vida sempre é difícil, a gente quer sempre escapar, fazer de conta que não existe, ou fugir, ou disfarçar, ou maquiar, mas ela está dizendo, não, gente, parece que esse é o melhor caminho, mas não é. Então, vamos tomar decisão consciente de se enxergar, de enxergar a realidade, que tudo fica mais fácil. Mais alguma coisa, gurias? Guadalupe, Manu, vocês querem trazer mais alguma coisa para encerrar o capítulo?
Eu gostei do fazer bonitinho do vô do amigo, né? Às vezes a gente acha que tem que fazer grande, quando fazendo bem feitinho, tá bem bom, né? Eu ia lembrar Jesus, que ela já no início traz, então que a gente lembre da postura dele, né, para essas situações mais difíceis e que perceba que o nosso modelo e guia jamais titubeou nessas questões, então que continue sendo o nosso exemplo maior. Com certeza. E aí a gente já convida também para o próximo capítulo, que é uma continuidade desse, que é a planificação íntima. Então, se a gente falou hoje da inteireza moral, no próximo encontro a gente vai trabalhar a planificação íntima. Nosso convite a todos para continuarmos estudando a série psicológica da benfeitora, nossa gratidão e que possamos, então, aproveitar o máximo, né, desse recurso que ela nos oferece. Um grande abraço a todos, obrigado Marluce, Guadalupe, por esse encontro abençoado, que Jesus nos abençoe a nossa caminhada.